Hello, queridas e queridos. Só agora eu consegui vir aqui falar com vocês, né? Mas tá bom, antes tarde do que nunca, né? Hoje cedo eu coloquei 3 perguntas nos stories, instigando vocês a pensar, né, um pouco sobre ser e parecer ser. O que é isso? A gente está vivendo cada vez mais uma sociedade que veste máscaras. E eu não tô falando de falsidade. Eu tô falando de pessoas, assim como você, como eu, como qualquer outra pessoa que você conhece, que muitas das vezes veste uma máscara, mesmo que não intencionalmente, às vezes é inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente, para pertencer a algum grupo específico ou muitas das vezes a própria família. O ser você mesma ou você mesmo, muitas das vezes pode ser inadequado para as pessoas que você ama. Eu sou dessa forma, eu ajo dessa forma, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas às vezes pessoas que você ama chegam para você e dizem, você não pode fazer isso, você não pode ser assim, você não pode, e isso vem desde pequenininho, aí vem adolescência, aí você não se encaixa ali naquele grupo de amizades, muitas das vezes a pessoa é o excluído da turma, né? É o esquisito, a esquisita. Isso vai gerando memórias afetivas e o inconsciente começa a querer te proteger de passar por essas situações de novo. Então, por exemplo, numa apresentação de trabalho na escola, que você pode ter passado por uma humilhação, e aí você começa a criar uma trava de eu não vou me expor ao público, porque se eu me expor, eu vou passar por humilhação novamente. Talvez roupas que você gostasse de usar e você começa a deixar de usar porque aquilo é inadequado para a sua idade. Enfim, várias questões. Eu tô dando alguns exemplos básicos, mas pode ser muitas coisas. E eu coloquei 3 perguntas. A primeira foi: quem você vai decepcionar se você for quem você realmente é? O que é isso aqui, gente? O que acontece? Principalmente pai e mãe, que são os nossos primeiros amores, né, da nossa vida ali, a gente age de forma a não decepcionar, né? A criança, ela busca deixar os seus pais orgulhosos. Mas em alguns casos, o relacionamento dos pais com os filhos não é um relacionamento muito saudável, né? Um relacionamento conturbado, um relacionamento com muitas críticas, muitas exigências, muitas imposições, e aí entram as máscaras que eu falei, porque o pai e a mãe começam a impor como você deve ser, como você deve se portar no mundo, né? E aí você começa a criar essas máscaras inconscientes de eu preciso ser dessa forma, porque se eu não for dessa forma, eu estou inadequado no mundo, né? E o que isso tem a ver com a sua vida hoje? O que tem a ver que você leva isso para dentro de um relacionamento amoroso, você leva isso para dentro de uma amizade, leva isso para dentro do seu trabalho e não percebe. Então, voltando no exemplo lá do trabalho na escola. Um dia você foi fazer uma apresentação de trabalho e gaguejou e os coleguinhas começaram a te zoar lá na sua adolescência, sei lá, uns 12, 13 anos, aí você ficou lá envergonhado. Daí hoje você precisa trabalhar com alguma coisa que precisa se expor, que precisa falar ao público, principalmente agora nesse momento de internet, né, que tudo tá no digital, as pessoas acabam tendo que se expor cada vez mais. Só que se eu tenho uma trava lá do meu passado, que pode ser da minha infância ou da minha adolescência, ou até mesmo de fase adulta, onde em algum momento eu me expus e eu fui colocada como inadequada naquele momento, o meu inconsciente guardou aquilo e ele vai, para me proteger, vai começar a me travar em situações que eu preciso me expor, né? E isso é uma espécie de máscara, uma máscara social, que não é que você está querendo ser falsa ou falso, você não está querendo ali
fingir ser o que você não é. Só que sem perceber, você começa a deixar de ser quem você é. Então você deixa de ser e passa a parecer. Parecer que é algo que você não é. E o que que isso ocasiona, né, na sua vida? Muitas tristezas. Porque quanto mais máscaras, quanto mais travas você vai acumulando no seu inconsciente, mais triste você fica, porque você vai negando a sua essência. Então você começa a deixar de fazer coisas que você gostava, você começa a deixar de andar com pessoas que você gostava, você começa a deixar de falar coisas que você gostava, para se moldar um padrão, para ser aceito na sociedade, para ser aceito pela família, para ser aceito num relacionamento amoroso, né? Por isso, a pergunta, quem você vai decepcionar se você for quem você realmente é, né? Aí você para e pensa, se eu fizer aquela tal coisa que eu gosto tanto, quem vai ficar triste comigo? Quem vai ficar chateado comigo? Quem eu vou decepcionar? É isso que está no inconsciente, né? Por que no inconsciente? Porque você não tem acesso a isso. Provavelmente você nunca parou para se fazer essa pergunta. Provavelmente você vive uma vida automática e vai fazendo as coisas sem perceber que está traindo a sua própria essência. E quando a gente faz essas perguntas, a gente puxa lá no inconsciente e percebe as questões que você está deixando de fazer, está deixando de ser para se encaixar. Ninguém faz isso de propósito, gente. Assim, eu vou mudar para me encaixar. Dificilmente alguém faz isso de propósito. Geralmente isso é inconsciente, é imposto desde infância, adolescência, relacionamento, seu primeiro relacionamento, começa a colocar ali padrões em você, entre outras questões. E o meu trabalho aqui é quebrar esses padrões contigo, tá? Para você se libertar mesmo e poder viver da sua essência. A segunda pergunta que eu coloquei foi, será que você tem medo de parecer ridícula ou ridículo? E aí volta na questão da exposição, né? Vamos usar aqui o exemplo da internet. Você trabalha com uma determinada coisa e você quer expor esse trabalho na internet, mas você tem pavor de fazer uma live, você tem pavor de gravar um stories, de fazer um reels, você tem pavor de aparecer. Da onde vem esse pavor? Será que não tem um medo inconsciente aí? Será que eu vou parecer ridículo? Será que eu vou pagar mico? O que vão pensar? Da onde vem essa trava? Entende? E aí, mais uma vez, cria-se uma máscara inconsciente de eu não posso, eu não sou capaz, então eu não vou fazer. Entende? E a terceira pergunta que eu deixei foi, você realmente está vivendo a sua verdade? E tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar, né, gente? Quando você começa a se moldar esses padrões que são impostos a você e você começa a acreditar que isso é uma verdade na sua vida, você começa a negar a sua própria verdade. Você começa a deixar de ser quem você é para viver encaixada dentro desse relacionamento, para viver encaixada dentro dessa família que você se sente até traindo se você expressar quem você realmente é, sabe? E eu deixei lá, eu compartilhei um story de uma amiga que ela é terapeuta também, que ela colocou uma frase muito forte, né? Todos os anos você passa pelo dia da sua morte. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Assim, eu já pensei várias vezes na questão da morte, eu tenho algumas frases que falam sobre isso, mas essa em específico de todos os anos você passa pelo dia exato da sua morte. Tem noção que em algum ano, naquele dia específico, você não vai estar mais aqui? Você está vivendo a vida dos seus sonhos? Você está expressando a sua verdade no mundo? Ou você está vivendo uma vida automática? Muitas das vezes para agradar os outros e nem percebe. Como essas questões, na maioria das vezes, mas é maioria maçante, estão escondidas no seu inconsciente, você vai vivendo no automático sem nem perceber. Agora, começa a se fazer essas perguntas e questione outras coisas também. Você vai começar a perceber que tem muita coisa escondida dentro de você que está travando a sua vida.
Aí às vezes você pensa assim, poxa, eu não consigo ser feliz num relacionamento. Por que será que você não consegue ser feliz num relacionamento? Não é que você tem um defeito, porque geralmente a pessoa pensa, o defeito sou eu tô com um defeito, porque eu não consigo me manter num relacionamento, não consigo ser feliz num relacionamento, não consigo encontrar uma pessoa que realmente me valoriza e me ama. Quando a pessoa demonstra amor pra mim, eu começo a desconfiar se essa pessoa realmente me ama ou não, eu não consigo acreditar. São travas inconscientes. Então, assim, questionar. Questionar é o primeiro passo, né? Para você perceber que tem algo errado. Agora, esse algo errado aí que é importante. Grava isso que eu vou te falar. Esse algo errado não é seu. Não é seu. Porque é natural que a pessoa comece a se culpar. Então a culpa é minha porque o meu relacionamento não dá certo, a culpa é minha porque eu não tô me dando muito bem com os meus filhos, a culpa é minha porque os meus pais reclamam de mim, a culpa é minha porque eu não tenho muitas amizades e vai assim, a pessoa começa a se culpar. Por isso, volta lá no que eu falei no começo, entra um ciclo de tristezas, pode levar aí a uma depressão, né? Esse excesso de tristeza. Outra questão também que está ligado a esse parecer ao invés do ser é a ansiedade, né? Que é um assunto que eu tenho falado aqui com uma certa frequência no meu perfil, porque as pessoas têm me pedido, fala sobre isso e tal. Eu quero até criar alguns outros conteúdos mais profundos, mas está me faltando um pouquinho de tempo mesmo, né? Eu estou organizando o meu tempo para poder criar esses conteúdos mais profundos. Mas assim, toda vez que você nega a sua essência, você acaba indo para um polo negativo emocionalmente. Então você pode cair numa depressão, em ansiedade, crises de ansiedade, e isso se tornar até mesmo um transtorno, porque você está vivendo uma vida em prol de... A palavra fugiu, mas voltou, peraí. Em prol de programações emocionais que você recebeu. Porque você não nasceu assim, né? Então, se a gente puxar, resgatar aquela criancinha lá do passado, que se arriscava, que pulava, que pendurava em árvore, que brincava com um brinquedo, ou com as crianças na rua, que nem conheceu hoje, já ia lá e brincava e falava, e hoje em dia você tem dificuldade de fazer uma amizade. Hoje em dia você tem dificuldade de chegar na pessoa e falar, oi, tudo bem? Sabe? Então são coisas assim, a gente vai perdendo a nossa essência por causa das coisas que vão sendo instaladas na gente. E muitas das vezes, gente, isso não é porque as pessoas não te amam e querem te maltratar, é porque elas aprenderam de uma forma e elas passam isso adiante, né? Em outros casos, sim, tem pessoas tóxicas ali no seu âmbito familiar desde sua infância e isso acaba te influenciando negativamente também. Mas bora lá. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que tem solução, sabe? Não é o fim, não é, ai, nossa, minha vida está fadada a isso porque eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 30, 35, 20... Não importa a sua idade, eu tenho 60, 70 anos, a sua vida não tá fadada a isso. Eu gosto de dizer o seguinte, enquanto a vida há esperança. Eu gosto de dizer isso. Porque, de fato, se você tá vivo, você tá tendo a oportunidade de fazer o melhor pela sua vida hoje. Só que você tem aí duas opções. Tem a opção de se entregar àquela situação e desistir, que é muitas das vezes o que passa pela mente, né? Eu não consigo mais, não aguento mais, vou desistir de tudo. E tem a opção de vou tomar uma atitude, uma decisão a partir de hoje, que eu quero mudar minha vida. Você pode até dizer assim, eu não sei como eu vou mudar minha vida, mas a partir de hoje eu decido mudar a minha vida. E a partir desse momento que você toma essa decisão, você pode ter certeza que as coisas vão começar a acontecer em prol dessa mudança. Porque você jogou um comando para sua mente de agora eu tô no controle, mesmo que eu
não saiba exatamente o que eu vou fazer, mas eu tô aqui no controle da situação. Eu vou fazer alguma coisa. Se precisar pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Eu vou buscar pessoas em quem eu possa confiar. Eu não posso confiar em ninguém porque o meu meio é tóxico. Eu vou buscar ajuda na internet, eu vou buscar conhecimento. Hoje, gente, a gente tá numa era que a gente tem muito mais facilidade para tratar essas questões emocionais, entendeu? O simples fato de você estar assistindo esse meu conteúdo já é, sabe, um início para você estar dando aí os seus primeiros passos. Então, assim, resgatando essa sua essência, você começa a quebrar todos esses padrões negativos que foram instalados em você. E aí começa a parecer até que é mágica, né? Porque num dia você tava ali extremamente triste e desistindo, né? E no processo você vai vendo a possibilidade de uma vida melhor. Você vai vendo a possibilidade de mudar. Caramba, não é o fim. Eu realmente posso agir de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente. Eu tenho esse direito de tomar as rédeas da minha vida e direcionar para onde eu quero. Então, ser te leva de fato a viver a vida que você merece viver. Ser, integrar a sua essência, aquela essência que foi sendo retirada ao longo do tempo, quando você integra ela de volta, te leva à vida que você de fato merece, à vida que você sonha, em todos os aspectos, porque quando você começa a mudar mentalmente, você começa a mudar no corpo, você começa a mudar nas palavras, você começa a mudar nos seus relacionamentos, e isso vai aumentando. Então começa a mudar no seu trabalho, começa a mudar em novas amizades, começa a mudar em várias coisas. Vai mudando em tudo. É como se fosse uma escadinha. Você vai subindo, 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 degrau após degrau, e vai vivendo cada vez mais a vida que você realmente merece viver. Então você de fato pode viver uma vida feliz. Você de fato pode viver uma vida com plenitude. Não é assim um fim, sabe? Por mais desafiadora que seja a sua situação nesse momento, eu quero te dizer isso, que não é o fim, isso pode mudar, tá? E quem tá falando aqui com vocês não é uma pessoa assim que, você nunca passou nada na sua vida. Meu amor, acompanha aqui, que aos pouquinhos eu vou soltando algumas histórias da minha vida que você vai até falar assim, não acredito, que você já passou por tudo isso. Mas passei. E hoje eu tô aqui, cara, eu tô sorridente, eu tô num relacionamento feliz, tanto com meu esposo quanto com a minha filha, entendeu? A gente, sabe, tem uma vida diferente hoje. Eu vejo que foi possível pra mim, eu vejo que foi possível para outras pessoas também. Eu acompanho pessoas que estão mudando as suas vidas também. Então eu posso dizer pra você que você também pode mudar a sua vida, só depende de você decidir buscar esse retorno à sua essência, integrar para que você possa viver a vida que você merece viver.